no capítulo de número 26. Gênesis, capítulo de número 26. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 26. Vamos ler a partir do primeiro verso. Quem encontrou aí pode dizer amém. Amém. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei. Peregrina nessa terra, e serei contigo, e te porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas esta terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha voz. Abraão e guardou os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta palavra narra a ocasião que Isaque, fugindo da fome, foi habitar em Gerar, uma região que era, nesse período, dominada pelos filisteus. A própria leitura que nós fizemos diz que Deus consentiu e também ordenou a Isaque que habitasse na terra de Gerar. O versículo de número 3 diz que a ordem de Deus é que ele permanecesse naquela terra, e Deus disse: serei contigo e te abençoarei. Essa frase, ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar em seguida nessa palavra, nessa noite. A primeira mensagem e a primeira lição que nós aprendemos nessa palavra, e já antecipando, me permito usar o termo aqui, sucesso de Isaque em Gerar, é porque Isaque foi capaz de entender a vontade de Deus, e ele foi capaz de morar onde Deus queria que ele morasse. Ele foi capaz de estar onde Deus queria que ele tivesse. A pior coisa que tem na vida de uma pessoa é ele andar na contramão da vontade de Deus. A pior coisa que tem na vida de uma família é querer empurrar a vida
contrariando a vontade de Deus, ele só vai andar para trás. Ele não vai prosperar em nenhum sentido da vida. O segredo da prosperidade, e quando eu digo prosperidade, eu não falo exatamente de riqueza. O segredo da prosperidade é entender a vontade de Deus e estar sempre onde Deus quer que a gente esteja. Isaac, ele obedeceu à voz de Deus e ele se baseou também no próprio testemunho de seu pai, porque o próprio Deus falou para Isaac que em outro tempo Abraão, seu pai, também esteve em uma situação semelhante à situação que Isaac estava vivendo agora. E Deus disse para Isaac como ele, Deus, foi cuidadoso, provedor, ajudador nas necessidades e nas causas de Abraão. E Deus disse que seria com Isaac em todo o tempo, enquanto Isaac habitasse naquela terra. Depois Deus faz menção de outra coisa predominante sobre as vitórias na vida de Isaac. É que Deus confirma, no versículo de número 4, Deus confirma a promessa, a mesma promessa que ele tinha feito a Abraão. Ele ratifica agora com Isaac e faria isso, e fez lá no futuro também com Jacó. E Deus diz: eu vou multiplicar a tua semente. Deus estava dizendo para Isaac: você nasceu para dar certo. Você não nasceu para perder. Você não nasceu para ser frustrado. Você não nasceu para ter o nome no rol dos derrotados. Você será lembrado na lista dos vitoriosos. Eu vou abençoar você. Sua semente será grande, eu a estenderei sobre a terra. E todas as nações em ti serão benditas na terra. E Deus disse: Abraão foi abençoado, a partir do versículo 5. Deus disse: Abraão recebeu a minha bênção. O que Deus estava dizendo no versículo de número 5 era: Abraão será sempre lembrado como vitorioso. Ninguém cita Abraão trazendo uma recordação de um derrotado. Abraão é sempre incluído nas pregações, nas prosas, nas poesias, na letra de canções, como alguém que venceu, como alguém que foi vitorioso. E foi isso que Deus disse no versículo de número 5. Deus disse: Abraão foi vitorioso porque ele obedeceu à minha voz. Aleluia. Eu acho que você não entendeu, vou falar de novo. Deus estava aconselhando Isaac, ainda um tanto jovem. E o conselho de Deus para o jovem, apesar de já casado, Isaac, é: você será abençoado como foi o teu pai Abraão. Basta você olhar para a história dele, basta você olhar para o legado dele. Deus estava dizendo: assim também será a tua história e será o teu legado de vitória. Repetindo, Deus disse: Abraão foi vitorioso porque obedeceu à minha voz. Abraão foi vitorioso porque guardou o meu mandamento.
Abraão foi vitorioso porque considerou os meus preceitos, observou os meus estatutos e as minhas leis. E ouvindo a orientação de Deus, finalmente o versículo 6 diz que Isaque então não teve dúvida e habitou em Gerar. A partir do momento que Isaque obedeceu à voz de Deus, obedeceu à vontade de Deus e habitou onde Deus queria que ele habitasse, em Gerar, porque a outra opção, segundo está aí no texto, seria o Egito. Lá no Egito também tinha comida, mas está aqui no texto que Deus não quis que Isaque fosse para o Egito. Senhor, mas lá tem fartura, mas eu quero que você vá para Gerar. Lá em Gerar, a Bíblia diz que Isaque semeou naquela terra. Versículo de número 12. Ele semeou na terra de Gerar, e ele colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. A partir do momento que Isaque chega em Gerar, ele estava onde Deus queria que ele tivesse. Em Gerar, Isaque estava dentro da vontade de Deus, mas ele não ficou deitado no berço esplêndido, esperando Deus colocar a comida na boca dele. Quando ele chegou naquela terra, ele começou a trabalhar na terra. Ele arou a terra, ele preparou a terra, ele semeou na terra. E como Deus estava com ele, versículo de número 12 diz que o Senhor o abençoava na terra de Gerar. E ele conseguiu, no final daquele período, fazer uma colheita extraordinária. A colheita extraordinária é o resultado do seu esforço. Deus estava com ele, mas a colheita, resultado da sua semeadura. Deus estava com ele, mas a colheita, resultado do trabalho de suas mãos. E ele, pelo que fica entendido, teve uma colheita diferente. Ninguém naquela terra conseguiu produzir e colher tanto como Isaque produziu e conseguiu colher. E a Bíblia diz que o Senhor então ia engrandecendo aquele varão, versículo de número 13. De forma que, com o passar do tempo, Isaque foi adquirindo estatura. Com o passar do tempo, Isaque foi se tornando um homem próspero. Com o passar do tempo, Isaque, segundo o versículo de número 13, se tornou um homem muito grande. E a partir do momento que ele se tornou um homem muito grande, possuidor de muita riqueza, de vacas, como está no versículo 14, de ovelhas, como está aí no versículo de número 14, a Bíblia diz, no final do versículo de número 14, que a estatura, o crescimento que Isaque adquiriu em Gerar foi tão grande, foi tão espetacular, foi tão significativo, que os filisteus, habitantes naturais de Gerar, começaram a ter inveja
de Isaac. É interessante que eles estavam naquela terra o tempo todo. É interessante que quando veio a fome, onde Isaac habitava, Isaac desceu para Gerar, porque ali tinha perspectiva de alimento. Mas Deus deu a Isaac um crescimento acima da expectativa dos moradores de Gerar. Eu vou falar de novo, que é para você ter a oportunidade de agradecer esse Deus maravilhoso. Não é que os moradores de Gerar viviam uma vida de pobreza e de miséria. A diferença é que o crescimento que Deus deu a Isaac foi um crescimento extraordinário. Deus fez com que Isaac crescesse de forma espetacular, em um período que não foi longo, na terra de Gerar, e na proporção que ele adquiriu crescimento, que ele adquiriu estatura e prosperidade, a Bíblia diz que os próprios filisteus começaram a invejá-lo. E isso aqui é algo que acontece com toda pessoa. Vou dizer de novo, é sem exceção, toda pessoa. Uns menos, outros mais, mas toda pessoa que adquire crescimento em Deus se tornarão vítimas de inveja. Toda família que adquirir crescimento em Deus, ela será vítima de inveja. Mas eu quero dizer que aqueles que adquirem crescimento com a obra das suas mãos, porque a bênção de Deus está sobre ele e sobre a sua cabeça, não serão destruídos pelos olhos da inveja. É o invejoso, que é um defeito no caráter das pessoas, é o invejoso querendo desconstruir aquilo que Deus te deu e Deus te dando mais crescimento. O invejoso tem raiva daquele que cresce. O invejoso, eles criam antipatia sem você fazer nada. Você não precisa brigar, você não precisa contrariar, você não precisa dizer que ele é feio. Basta Deus te dar crescimento, será motivo para o invejoso se declarar seu inimigo. Eu não gosto dele, eu não gosto dela, eu não gosto daquela família, eu não gosto daquele profissional, eu não gosto daquela igreja, até da igreja também, eu não gosto daquela igreja. Não conhece a família, não conhece o irmão, não conhece a igreja, não conhece a história daquela igreja, mas eles criam repulsa apenas pelo fato de Deus estar dando àquela família, aquele crente ou aquela igreja crescimento. Só que Isaac nos ensina através desse texto que quando o nosso crescimento é fruto da bênção de Deus, que nós temos a consciência tranquila de que não defraudamos nosso irmão, de que não passamos por cima da verdade, de que não passamos por cima do que é lícito, nós devemos apenas olhar para Deus e deixar que o invejoso morra, engolindo todo dia de manhã o seu próprio veneno. Porque o que mata o invejoso é o veneno que ele mesmo produz.
E o desejo de alguém, um povo que é invejoso, é desconstruir o crescimento que Deus dá a alguém. E aí, os filisteus fizeram isso com Isaque. Uma das características do invejoso é a injustiça. E dentro desse aspecto, eles foram injustos com Isaque. O texto diz que o rei Abimeleque, quando viu o crescimento de Isaque, quando viu o que Deus estava fazendo com Isaque, porque Isaque conseguiu usufruir, versículo 15, dos poços que tinham sido usados pelo seu próprio pai, que há algum tempo os filisteus já tinham enterrado. O que acontece aqui no versículo 15 é a história se repetindo. Os filisteus já tinham enterrado aqueles poços, mas Isaque conseguiu restaurá-los, e os filisteus intentaram entulhar os poços novamente. E finalmente, o versículo 16, Abimeleque, o rei dos filisteus, vem ao encontro de Isaque e disse: saia de nossa terra, deixe nossas terras, porque você está crescendo muito, porque você está prosperando muito. No versículo 16, Abimeleque disse: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Você já é maior do que qualquer um de nós, habitantes de Gerar. Aqui, Isaque estava sendo vítima da injustiça. Quem está entendendo a palavra? Vítima da injustiça. Mas eu disse no começo que Isaque estava onde Deus ordenou que ele tivesse. Isaque estava onde Deus queria que ele tivesse. E Isaque estava na terra que Deus disse: habita nela, porque nela eu te abençoarei. Não adianta, meu irmão, quem deu o crescimento foi Deus. Não adianta, meu irmão, foi a mão de Deus estendida. E quando Deus estende a mão, quem pode impedir o seu agir? Quem pode impedir o seu operar? Então, o que Isaque nos ensina nesse texto é que, quando nós estamos dentro da vontade de Deus, preste atenção nisso, vale para a vida inteira. Quando nós estamos dentro da vontade de Deus, e que nos tornamos, no curso da vida, vítimas de injustiça, o nosso papel não é retrucar com a mesma força. O nosso papel não é bater o pé firme e levantar-se contra o rei, dizendo: daqui ninguém me tira. O nosso papel é, antes de tudo, confiar no cuidado de Deus. Traga à sua memória tudo que Deus te falou quando Ele te ordenou sobre determinadas coisas da vida. Eu estou fazendo isso porque Deus mandou eu fazer. Eu estou aqui porque Deus mandou eu estar aqui. Eu vou acolá porque Deus disse que é para eu ir até lá. Se você está dentro da vontade de Deus, faça como Isaque. Versículo 17. Isaque se levantou, saiu daquele lugar. Agora preste atenção no que diz a palavra: e fez o seu assento no vale
de Gerar. Fez o seu assento no vale de Gerar e habitou lá. De acordo com a geografia bíblica, o vale de Gerar era deserto. O vale de Gerar era inóspito. O vale de Gerar era um lugar seco, árido, sem vida. Mas quando Isaac foi expulso por ordem do rei dos filisteus, ele não sai geograficamente, ele não sai da região de Gerar. Geograficamente, ele permanece dentro de Gerar. Só que agora ele vai habitar no lugar que ninguém habitava, no vale deserto. Talvez alguém pensa agora, Isaac vai sofrer. Alguém pensa agora, miseravelmente, Isaac vai morrer. Talvez alguém pense, o que ele ajuntou da colheita, da semeadura, desses anos, desse crescimento, em pouco tempo ele vai consumir, vai minguar, e Isaac não vai conseguir mais prosperar. Está enganado quem pensa que você vai falir. Está enganado quem pensa que você não vai crescer mais. Está enganado quem pensa que você vai ser sepultado nessa terra que Deus disse que seria terra de vitória. Está enganado. A primeira coisa que Isaac fez quando ele chegou no vale, e vocês sabem que na linguagem bíblica, vale representa o quê? Participe, por favor. Vale representa o quê? Luta. Todo mundo sabe disso, quem lê a Bíblia sabe disso. Na linguagem bíblica, vale representa luta. Irmão, eu estou no vale, eu já sei, ele está passando luta. Ele estava no vale, fez o seu assento no vale, habitou no vale. Mas a Bíblia diz no verso 18 que ele começou a cavar poços no vale. Isaac não ficou dentro de uma tenda, chorando, lamentando. Primeiro, questionando a Deus. Segundo, com espírito de autocomiseração. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Eu fui injustiçado. Eu sou tão fiel, Deus falou que eu até queria ir para o Egito, mas Deus falou que era para eu ficar aqui, eu fiquei, agora olha o que eu ganhei. Esse tempo de crescimento foi ilusão, na verdade, agora eu vou viver aqui, nesse deserto no vale, a minha vida vai ser sepultada aqui. Não, Isaac se levantou para trabalhar no vale. Porque o que determina a bênção não é se você está nos lugares altos ou baixos. O que determina a bênção não é se você está longe ou perto. O que determina a bênção é se você está dentro da vontade de Deus. Abimeleque tirou Isaac da terra, mas não tirou Isaac da vontade de Deus. Ele agiu contra Isaac na terra, mas não pode tirar os planos de Deus sobre a vida de Isaac. E lembra que Deus prometeu lá atrás? Eu estarei contigo. E lembra o que foi que Deus falou lá atrás? Abraão foi abençoado porque obedeceu a minha voz e eu o abençoei. Deus estava dizendo, se você não abrir mão e obedecer a minha voz, você também vai ser abençoado na mesma estatura. Louvado seja o nome de Jesus eternamente. Quem pode agradecer a Deus por isso? Isaac pensa, eu não vou ficar aqui chorando, lamentando.
com espírito de inferioridade, querendo que as pessoas venham me dengar. Nada disso, eu vou levantar, eu vou trabalhar, mas o lugar é árido, o lugar é inóspito. Ele pensa então, a primeira coisa que eu vou fazer é cavar um poço. Cavar poço no deserto. Mas quando a gente está na vontade de Deus, Deus faz o rio que está debaixo da terra criar veias, sendo capaz de chegar no nosso deserto, para fazer o nosso deserto frutificar. Deus não está dizendo necessariamente nesta noite, através dessa palavra, que já vai vir te tirar do deserto, mas Deus está dizendo nessa noite, através dessa palavra: te farei crescer, te farei frutificar no deserto. As pessoas ficarão admiradas. Salamide calamas. As pessoas ficarão admiradas, porque Deus vai prosperar você no deserto. É só para quem crê que vai receber, levantando uma das suas mãos, a profecia de Deus nessa noite. Deus te fará prosperar no deserto. Quando Isaac cavou o poço, os seus servos cavaram o poço. A Bíblia diz que ele encontrou água. Versículo 19 diz que eles acharam um poço, cavaram um poço e acharam ali, naquele poço, águas vivas. Águas vivas significa que eles acharam um rio subterrâneo. Significa que eles chegaram na escavação, eles chegaram a uma veia de água subterrânea, do lençol freático. Porque rios de águas vivas significa que essas águas seriam águas que nunca secariam. Ele achou águas vivas. E o que deserto precisa para produzir vida é o quê? Água. Água. E ele achou água que não acaba. Águas vivas. Quando ele encontra águas vivas, Deus está dizendo: a perspectiva que eu te dou é que tem água hoje, terá água daqui um mês. Se daqui 5 anos você estiver aqui no vale, ainda terá água. Se tiveres que ficar mais tempo, todo esse tempo, você terá água no vale. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de você, não vai faltar nada. Eu estou contigo no vale. É porque o tempo não dá, eu vou ter que acelerar aqui. Diz que vieram os filisteus e começaram a brigar pelo poço. Ó, começaram a dizer: esse poço é nosso. Os pastores de Isaac diziam: não é nosso, fomos nós quem cavamos por ordem do nosso senhor Isaac. Eles diziam: não, o poço é nosso e nós vamos até as últimas consequências, porque o poço é nosso. Então Isaac denominou aquele poço por o nome de Ezeque. Versículo de número 20. Ezeque. Porque o termo Ezeque quer dizer confusão. Ezeque quer dizer contenda. Ezeque quer dizer brigas, dissensões, pelejas. Então, quando eles começaram a lutar, requerendo o poço, Isaac simplesmente, segundo o texto sagrado,
abriu mão do poço. Abriu mão do poço. Isaac tinha tudo para questionar, dizendo: vocês já me expulsaram da terra. Eu vim para um lugar que ninguém nunca veio, estou habitando onde ninguém quer habitar, e Deus começou a me prosperar, e vocês vêm me perseguir aqui também. Mas Isaac deixou tudo e foi para uma região um pouco mais adiante, no vale, mas um pouco mais adiante, deixando o poço de Ezeque. Isso fala daqueles que contendem, que lutam, que pelejam contra aquilo que nós muitas vezes conquistamos com esforço, que luta contra as nossas conquistas, que se levantam contra as nossas conquistas, que querem tornar legal uma aquisição, sendo que é fruto do nosso trabalho, do nosso esforço. Só que para Isaac deter o poço de Ezeque, Isaac precisaria brigar com os filisteus. E brigar com os filisteus não estava no plano de Deus. Diga bem alto comigo: eu não vou brigar com ninguém. Cuidado que você está prometendo. Não vou brigar com ninguém. Diga: não vou brigar com ninguém por causa do meu poço. É seu, pode falar, por causa do meu poço. Mas é sério mesmo? Você não vai não brigar com ninguém por causa do seu poço? Pastor, por que Isaac não brigou? Primeiro, porque não era homem de contenda. Ele era homem de paz. Pastor, por que Isaac não brigou? Segundo, porque Isaac sabia que o Deus que é capaz de mostrar no deserto um poço de água viva, tem poder de mostrar dois. Eu não vou perder o sono por causa do poço de Ezeque. Eu não vou brigar com ninguém por causa do poço de Ezeque. Deixe que eles tomem o poço de Ezeque. Eu levantarei acampamento e irei um pouco adiante e vou cavar de novo, porque o Deus que deu uma vez dá de novo. Vou orar de novo. Vou pedir de novo. Vou trabalhar de novo. Vou investir de novo. Vou fazer vestibular de novo. Vou fazer Enem de novo. Eu vou levar um novo currículo. Eu vou acionar aquela pessoa de novo. Eu vou lembrá-lo daquela situação de novo. Porque o Deus que fez uma vez pode fazer de novo. Versículo 21. Então cavaram outro poço. Esse poço também deu água. E os filisteus vieram e porfiaram por esse poço também. Versículo 21. E porfiaram por esse poço também. Então Isaac o denominou de Sitna. Sitna. Porque o termo Sitna significa inimigo. Na verdade, quando você pega o termo Sitna, na sua raiz original, é o mesmo termo que dá o desenvolvimento do termo Satanás. Sitna é a raiz original do termo Satanás. Inimigo, adversário, aquele que se opõe contra. O que nós entendemos é que até agora as pelejas de Isaac estavam na esfera humana, social. Era os vizinhos,
eram os, entre aspas, amigos, eram os filisteus, os naturais da terra, era o rei Elimeleque. Até agora é uma disputa humana, social, territorial, de alguém que tem um caráter defeituoso, invejoso. Mas agora a peleja de Isaac começa a entrar em uma esfera espiritual. Sitna é o nome do poço. Isaac pensa, essa luta está saindo da esfera social. Não é mais só uma questão de briga de gente com gente. Agora tem um dedo de Satanás no meio. Porque agora ele percebia que os filisteus, pela insistência de tomar e tomar e tomar, e tirar e tirar e tirar, estava também tendo uma influência espiritual. E por esse poço, Isaac também não brigou. Versículo 22. E partiu dali, foi embora, e cavou outro poço. Já estava se tornando um homem experiente em cavar poço. E quando ele cavou o terceiro poço, a Bíblia diz que os filisteus não vieram mais. Fuja da aparência do mal, que Deus te dá vitória. Vai um pouco mais adiante, Deus vai te dar vitória. Uma hora o filisteu cansa, uma hora ele deixa de vir atrás de você, e você vai ter paz, vai ter folga, vai ter descanso. Para de brigar com o filisteu, não briga não, seja igual a Isaac, aparta-te deles, e uma hora eles cansam e não procuram mais você, e você vai ter largueza de paz e de alegria. Diz que os filisteus não vieram mais, então Isaac chamou aquele poço de Reobote, porque o termo Reobote significa alargamento. Reobote significa tempo de tranquilidade. Reobote significa tempo de sossego. Ele estava no vale, mas agora estava vivendo um tempo de sossego. Ele não tinha saído do vale, mas estava vivendo um tempo de paz, um tempo de sossego, de folga, de comunhão. E é exatamente quando a gente vive, que pena que o tempo foi embora, quando a gente vive o tempo de paz, é exatamente quando a gente consegue alcançar o período do reobote, do alargamento, da fartura, do sossego, do tempo de paz, que Deus promoverá a nossa retirada do vale. Você diz, mas pastor, agora que está tudo bem, agora que está tudo bem, ele está vivendo largamento, tempo de fartura, de paz, de sossego, de tranquilidade. Ele nem precisa mais sair do vale, precisa sim. Deus vai permitir que você vá para o vale, Deus vai cuidar de você no vale, Deus vai guardar você socialmente no vale, Deus vai guardar você espiritualmente no vale, Deus vai dar a você crescimento no vale, mas Ele vai fazer entender, o vale não é a tua morada permanente. Depois que você tiver certeza que foi capaz de vencer o vale, de vencer os desafios do vale, aí Deus vai te dar um crescimento a mais, Deus vai te dar uma estatura a mais. Pastor, eu estou precisando viver esse tempo, dessa estatura a mais. Então você precisa primeiro
sobreviver no vale. Qual é a lição? A lição é: não vou morrer no vale. Pode bater no peito. Porque o vale pode ser uma enfermidade que você sente. O vale pode ser uma perseguição que você enfrenta. O vale pode ser uma incerteza que você sofre. Seja qual for o teu vale, eu quero que você, pela fé, baseado nessa palavra, se é que você está entendendo essa palavra, bata no peito pela fé e diga: eu não vou morrer no vale, eu estou dentro da vontade de Deus, e enquanto eu estiver dentro da vontade de Deus, eu sobreviverei no vale. Quem está vivendo no vale está sobrevivendo no vale. Tem alguém aqui que está sobrevivendo no vale? Tem alguém aqui que está sobrevivendo no vale? Tem alguém aqui que está sobrevivendo no vale? Mas nem tudo no vale é lágrima. Existem momentos que Deus dá a gente, mesmo no vale, um tempo de sossego. Mas eu quero deixar muito bem entendido aqui nessa noite, que o sossego que Deus dá no vale é uma recompensa pelo seu esforço, é uma prova da sua palavra dada, do cuidado dele prometido a você desde o começo. Então Deus vai permitir que você viva um tempo de sossego no vale, mas não é para você se acomodar no vale. Não é porque as coisas agora estão bacanas que você vai deitar, relaxar e não querer crescer mais. Você pode orar comigo enquanto eu estou pregando essa palavra nessa noite, dizendo: Senhor, até aqui o Senhor tem sido o meu pastor, meu ajudador, o meu Deus presente. Você pode dizer: eu tenho vivido as mais diferentes experiências nesse vale, mas eu posso afirmar, diante da tua palavra que está sendo pregada nessa noite, que eu tenho sobrevivido por causa do teu cuidado. Eu tenho esforçado, mas a mão estendida que garante a minha vitória é a tua mão que me sustenta. E Deus está dizendo: eu trarei sobre ti um tempo de alargamento. Aleluia. É só para quem entende a palavra que recebe. Por isso não são todas as mãos que se levantam. Trarei para você um tempo de alargamento. Receba a palavra de Deus nessa noite. Vai cessar a perseguição, vai cessar as demandas, vai cessar as pelejas. Você vai olhar para um lado e para o outro, ainda estará no vale, mas você vai dizer: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, porque eu sei que ainda estou no vale, mas vivendo o tempo de alargamento. Diga bem alto comigo: o tempo de alargamento que eu viverei no vale será uma pausa, onde serei preparado para subir a Berseba, onde colocarei um altar ao Senhor. Invocarei o nome do Senhor, edificarei estacas, edificarei a minha casa, e ali abrirei outro poço, e ali desfrutarei da bênção de Deus, e viverei ali para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Quem já conhece o texto sabe o que foi que eu acabei de falar. O alargamento foi uma pausa preparatória
para Isaac subir a Berseba, versículo de número 23. Diz assim: depois subiu. Ele já estava bem, ele já estava abençoado, ele estava vivendo um tempo de bênção, de fartura e de alargamento, mas chegou o tempo de deixar o deserto. Você pode até dizer: Deus está cuidando de mim no deserto. Você pode ser grato nessa noite porque você compreende o cuidado de Deus no deserto. Mas eu estou te dizendo em nome do Senhor dos Exércitos nessa noite: vai chegar o tempo que você vai subir do deserto, que você vai sair do vale, do deserto, do vale, para um lugar definitivo de vitória permanente. Só quem crê dê glória ao nome de Jesus por isso. Quando ele saiu do vale e subiu a Berseba, versículo 23, logo em seguida, no verso de número 24, a Bíblia diz que o Senhor lhe apareceu. E ele viveu novamente uma experiência com Deus, onde Deus diz assim: eu sou o Deus, o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai. E Deus renova com Isaac a sua promessa. Ele diz: não temas, porque eu sou contigo e te abençoarei. E te abençoarei. Quando ele chegou em Berseba, quando ele finalmente pôde deixar o vale, e que Deus falou com ele, e que Deus renovou as suas promessas com ele, Isaac então providenciou 3 atitudes. Verso 25. Primeiro, ele edificou um altar. Segundo, ele invocou o nome do Senhor. E em terceiro lugar, ele edificou uma tenda. Ele edificou uma tenda. 3 coisas. O tempo não vai permitir eu discorrer sobre essas 3 atitudes: altar, invocar o nome do Senhor e edificar tenda. Isaac já tinha vivido muita coisa, mas em Berseba ele entendeu que era tempo ainda oportuno de iniciar novos projetos, edificar tenda. Eu vou iniciar um novo projeto. Nunca é tarde para você começar um novo projeto. Nunca é tarde para você se dedicar a uma coisa nova. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde. Pega essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Nunca é tarde. Nunca é tarde. E a Bíblia diz que ele mandou os seus servos, final do 25, cavar ali um poço. Só que quando Isaac sai do vale e sobe para Berseba e edifica um altar ao Senhor, invoca o nome do Senhor e arma uma tenda e ordena que o seu servo saia para cavar um novo poço. Nesse período, o versículo 26 diz que Abimeleque veio a Gerar. Me permita, rapidinho eu vou concluir isso aqui. Me permita, por favor, meus irmãos, para eu não ter que cortar a mensagem. O que Abimeleque queria em Berseba? Deus prosperou Isaac em Gerar, prosperou Isaac no vale desértico de Gerar. Agora Deus prosperaria Isaac em Berseba. Ele já ordenou que fosse cavado outro poço, quando de repente ele recebe a visita de Abimeleque,
que veio de Gerar. No versículo 27, Isaac interroga a Abimeleque, dizendo: por que viestes a mim? Nós não temos nada para resolver. Você cometeu injustiça comigo, eu não briguei contigo. Eu não criei dificuldade para você, para o seu povo. Simplesmente eu fui embora, Deus foi quem cuidou de mim o tempo inteiro. Agora eu estou fora de Gerar. Por que está vindo ao meu encontro? Vieste me aborrecer. Preste atenção para aquele glória. Versículo 28. O rei dos filisteus disse para Isaac: nós estamos observando e temos visto que é verdade, que o Senhor é contigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque nós te tiramos da terra e você não morreu. Nós te tomamos os poços e você não morreu. Você cavou de novo e Deus te deu água. Você cavou de novo e Deus te deu água. Você cavou de novo e teve alargamento no deserto do vale. Estamos vendo que verdadeiramente Deus é na tua vida. Deus é contigo. Você crê que os seus vizinhos vão falar isso ao seu respeito? Você crê que o seu patrão vai falar isso ao seu respeito? Você crê que o seu cliente vai falar isso ao seu respeito? Você crê que os seus comandados vai falar isso ao seu respeito? Você crê que os seus parentes vão falar isso ao seu respeito? Eu tenho visto que verdadeiramente Deus é na tua vida. Deus é contigo. Aí Abimeleque veio a Berseba. Primeira coisa, ele testemunha dizendo: eu sei que Deus é contigo. Nós estamos certos de que Deus é contigo, porque ninguém consegue prosperar desse jeito que você prospera se Deus não for com ele. E quer saber de uma coisa, Isaac? Isso é o rei falando, tá? Quer saber de uma coisa, Isaac? A gente não quer ser seu inimigo, não. Ser inimigo de quem Deus abençoa é prejuízo. Ser inimigo de quem está do lado de Deus e Deus está do lado dele é dar tiro no pé. Nós queremos estabelecer contigo um pacto de paz. Nós viemos lhe pedir perdão. Nós viemos estabelecer contigo um pacto, uma aliança de paz. Nós não queremos ter contenda contigo, guerra contigo. Não queremos que você fique contrariado com a gente, porque a gente não quer que ninguém que tem a bênção de Deus esteja contrariado com a gente, Isaac. E quando eu estava agora tardezinha, me preparando para vir para o culto e pensando nessa palavra, Deus falou comigo: diga à minha igreja nessa noite, muita gente vai voltar, pega a palavra, só quem precisa, vai voltar para te pedir perdão. Não alimente mágoa na tua alma, perdoa. Você só vai prosperar e o poço só vai dar água se você for para frente em paz. Larga lá, larga Elimeleque, larga Filisteu. No tempo de largar Gerar, larga Gerar, mas não leva nenhuma raiz de amargura no teu coração, porque assim a bênção de Deus vai te acompanhar e ninguém vai impedir que você seja próspero. O que Deus falou comigo é: vão vir te pedir perdão. Talvez tenha alguém que te ofendeu, alguém que te feriu, alguém que foi injusto contigo, e Deus falou comigo nessa noite, através dessa palavra: diga lá para os meus servos, minhas servas, para seguir a vida, não olhar para trás, porque na hora certa as pessoas vão vir ao teu encontro, elas virão no teu endereço e vão dizer: eu não quero mais ter indiferença contigo, porque eu sei que Deus é na tua vida.
É Deus quem faz isso. As injustiças vão cair por terra. Não quer dizer que você não lutou, que Deus não considerou. Está tudo no caderno de Deus. Vai chegar o tempo da prestação de conta, e Deus vai te honrar, e Deus vai te dar vitória. Sabe o que foi que Isaac fez? Vocês já sabem, que vocês conhecem a Bíblia. Isaac preparou um banquete. Davi, quando escreveu o Salmo 23, ele fala sobre: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Não é uma mesa para eu comer e eles assistirem à minha vitória. É uma mesa para eu sentar e eles sentarem comigo, para ver que eu sou diferente. Está aqui no texto. Isaac preparou um banquete, versículo 30. Isaac preparou um banquete e eles comeram juntos. E depois que eles comeram e saciaram, e beberam e saciaram, Elimeleque se levantou de madrugada para voltar para Gerar. Despediram em paz. Final do versículo 31. Não ficou nenhuma pendência, não ficou nenhuma raiz de amargura. Tu me perdoa, Isaac, está perdoado, pode ir em paz. Tem uma aliança de paz entre nós, pode ir tranquilo. Aí eu encerro agora. E 32, e aconteceu naquele mesmo dia, no dia que a paz foi selada, e aconteceu naquele mesmo dia que vieram servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado, e disseram-lhe: achamos água de novo. Eles só conseguiram achar água no derradeiro poço, depois que a paz foi selada entre Abimeleque e Isaque. Enquanto Isaque preparou um banquete e sentava à mesa com Elimeleque, os seus servos estavam cavando o poço, e a mão de Deus estava com a mão deles, e os olhos de Deus estavam com os olhos dele, e a percepção de Deus estava influindo na percepção deles, para eles encontrarem um poço que desse água de novo. Esse último poço dá a entender que ele foi dado na condicional. Deus só deu porque a paz foi estabelecida. É por isso que os servos não chegaram com a notícia antes da paz ser selada, e somente depois que a paz foi selada. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus está dizendo: eu tenho te ajudado com a minha mão forte, tenho sido o teu Deus, o teu auxílio, o teu amigo presente, constante ajudador. Mas Deus está dizendo nessa noite: existem vitórias que elas só serão dadas quando toda a anátema for tirada. Mesmo que a iniciativa de prejudicar alguém não foi nossa, nós fomos prejudicados, mas se isso ofendeu o nosso coração e alguma mágoa está guardada no nosso coração, Deus está dizendo: jogue esse lixo fora, porque hoje mesmo você vai receber uma notícia de um poço novo e de águas novas para saciar a tua necessidade. Temos achado água. Então Isaque disse: esse poço se chamará Seba, juramento, porque o poço é na cidade de Berseba, e ele está dizendo: porque aqui é o lugar do pacto da paz. É porque eu tenho paz, é porque eu não trago nenhum lixo de Gerar, eu não trago nenhum lixo emocional do tempo do vale. Eu fui prejudicado, mas eu sobrevivi.
Eu fui prejudicado, mas eu dei a volta por cima. Tentaram tirar o que era meu, mas eu consegui dar a volta por cima. Tentaram tomar o que Deus me deu, mas Deus me deu de novo. Então eu não posso trazer nenhum sentimento negativo no meu coração, porque esse sentimento seria a barreira que impediria Deus me dar um poço novo e definitivo. Então, se eu tenho paz, águas vivas jorrarão em Seba para sempre, para sempre, para sempre, para a glória de Deus Pai, aleluia.